E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução aqui do canal, continuando a resolução da lista 4. Agora a gente vai resolver as questões 7 e 8 da lista, tá bom? A questão 7 envolve aí questões mais diretas e a 8 ele vai dar uma contextualizada maior. Mas vamos lá primeiro para a questão 7. Ele fala que o corpo é lançado horizontalmente, como a gente já sabe, com a velocidade inicial de 20 metros por segundo, de um prédio de 20 metros de altura. Aí adote G como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar, tal. Determine o ponto em que o corpo atinge o solo. Então basicamente o que ele quer aqui, novamente, é o deslocamento horizontal. É essa distância aqui que a gente quer calcular, que a gente está chamando aqui de ΔSx, ok? A variação de espaço na horizontal, na componente x. Então tranquilo. Eu sei que a minha velocidade de lançamento, a velocidade inicial, ela vai me acompanhar durante toda a trajetória. E eu sei que na vertical, a minha velocidade y, ela vai crescendo conforme passa o tempo. Então, até aí é só uma revisão daquilo que a gente já sabe. Também é interessante falar que a velocidade inicial y é 0 metros por segundo, ou 0 km por hora, tanto faz, é 0, tá? Porque eu tenho um movimento de queda livre na vertical aqui. Tranquilo. Vamos lá então calcular aí. Primeiro a gente vai precisar do tempo de queda, porque para descobrir o deslocamento em x, eu preciso da velocidade em x, que é o mesmo da velocidade inicial, isso a gente já tem, vezes o tempo que vai durar o movimento, que na verdade é o tempo de queda. Então eu não sei o tempo de queda, eu preciso descobrir. Para isso eu vou usar novamente a função horária da posição. Lembrando que eu vou começar aqui como sendo a minha altura inicial 0 e aqui a altura final como sendo 20 metros, falando aqui na direção vertical. Então basta a gente aplicar a fórmula do sorvetão para poder descobrir o tempo de queda. Então eu sei que a altura final é 20 metros, a altura inicial é 0, a velocidade inicial y é 0 vezes o tempo de queda, mais a aceleração da gravidade, que é 10, dividido por 2 vezes o tempo de queda ao quadrado. Então beleza, o que é 0 não interessa para mim, vamos lá, continuar aqui. 20 é igual a 5 vezes o tempo de queda ao quadrado, ok? E aí o 5 que está multiplicando ele vai dividindo, então o tempo de queda ao quadrado é igual a 20 dividido por 5 é 4. Disso daí eu tiro que o tempo de queda é igual a raiz quadrada de 4, que é 2 segundos, beleza? Tranquilo então, já sei o tempo de queda, basta eu voltar aqui em cima na minha fórmula, agora eu já sei o tempo de queda e substituir. Então, a variação de espaço em x, o deslocamento, o alcance, seja lá como você queira chamar, é a velocidade inicial, ou a velocidade em x, que é de 20 metros por segundo, vezes o tempo de queda, que é 2. Então, 20 vezes 2 dá exatamente 40. Como a gente está falando de distância, 40 metros. Tranquilo? Beleza. Então, essa foi a questão 7. Muito fácil, muito tranquilo aí, Vamos lá para a questão 8, que é uma questão bem tranquila também, ele só vai contextualizar um pouco. Ele vai falar que é um filme de ação, Um super-herói corre pela cobertura horizontal de um edifício com velocidade de 10 metros por segundo. Ao chegar à beirada, ele salta para alcançar a cobertura do outro edifício, situado a 20 metros abaixo da primeira, onde ele está pulando, conforme mostra a figura aqui. Despreze a resistência do ar. Verifique se o super-herói consegue seus objetivos nos seguintes casos. Beleza. Pessoal, aqui é o seguinte, ele não disse, mas a gente pode considerar, claro, a aceleração da gravidade aqui como sendo 10, tá bom? Para facilitar as nossas contas. O que ele quer é saber se em todos os casos aqui, em quais casos, na verdade, letra A, letra B, letra C, ele vai conseguir atingir o seu objetivo, que é de parar, de chegar à cobertura desse outro prédio mais baixo aqui. Então, para isso, eu já vou calcular direto o alcance horizontal dele, assim como a gente fez nessa questão aqui em cima. Certo? A gente vai fazer uma conta muito parecida com essa que a gente fez aqui acima. Que é primeiro descobrir o tempo de queda dele. Então vamos descobrir o tempo de queda dele usando de novo a equação horária, a função horária da posição do movimento uniformemente variado. Então eu sei que, olha só, ele falou que essa altura aqui é de 20 metros. Então vai ser uma conta bem parecida com a que a gente fez lá em cima. Aqui eu vou colocar minha altura inicial como sendo... Ixi, tá claro, Deixa eu melhorar isso aqui. Vou colocar minha altura inicial como sendo 0. E nesse nível aqui do outro prédio, vou colocar como sendo os 20 metros. Pronto. Então eu sei que minha altura final é 20, minha altura inicial é 0,
minha velocidade inicial em y, já que é uma queda livre, né, um lançamento horizontal, o movimento vertical é uma queda livre, então a minha velocidade inicial em y é 0. Então, ao invés de colocar isso daqui, eu vou colocar logo 0. Vezes o tempo de queda que eu quero descobrir, mais a gravidade, né, que é 10, dividido por 2, vezes o tempo de queda ao quadrado. Então, de novo, a gente vai cair numa situação exatamente igual a de lá de cima. 10 dividido por 2 é 5, vezes o tempo de queda ao quadrado. O 5 vai passar dividindo, a gente já viu que vai dar 4, isso daqui, né? Então, tempo de queda ao quadrado é igual a 4. E daí a gente tira que o tempo de queda, sendo a raiz de 4, né, porque está ao quadrado aqui, é de 2 segundos. Pronto. Com isso eu vou calcular o alcance dele, né? Ou seja, o deslocamento em x, que vai ser igual à velocidade inicial, que é a mesma velocidade na horizontal, vezes o tempo de queda. Já tenho todas essas informações aqui. Então, o alcance na horizontal, o deslocamento horizontal, é a velocidade inicial, que é de 10 metros por segundo, vezes o tempo de queda, que é 2. Então, isso daqui equivale a 20 metros. Então, o alcance que ele vai conseguir nesse salto é de 20 metros. Então, no caso da letra A, olha só o que vai acontecer. Aqui tem a distância de 5 metros entre os dois prédios, e de laranja eu vou colocar a largura do outro prédio onde ele tem que parar, 10 metros. Só que a gente viu que o alcance dele aqui é de 20 metros, ou seja, ele vai passar, ele vai tanto superar a distância entre os dois prédios, quanto a largura do segundo prédio. Ele vai passar 5 metros, ele vai cair depois do prédio. Então, na letra A, ele não vai conseguir atingir o seu objetivo, porque o alcance dele vai ser de 20 metros e não de 15. Então, a gente pode descartar a letra A como uma alternativa válida. Então, eu vou apagar a setinha aqui, ela não importa para mim, ela não está verdadeira, ok? Deixa eu só colocar aqui que isso aqui é a análise da letra A. Na letra B, ele fala que a distância entre os prédios é de 15 metros. Então, eu tenho aqui uma distância de 15 metros entre os dois prédios, a distância D, e de laranja eu vou colocar a largura do prédio lá, que é de 10 metros. No total, eu tenho aqui uma largura, né, uma distância de 25 metros. Só que, veja bem, ele vai ter um alcance horizontal de 20 metros, certo? Certo. Então, ele vai conseguir cobrir os 15 metros, né, de vão, né, entre os dois prédios, de distância entre os dois prédios, e vai parar exatamente na metade do segundo prédio, na metade do telhado ali, do terraço do segundo prédio. Porque aqui seria 15 mais, né, esse pedacinho aqui, ó, mais 5 metros, que é justamente o alcance dele, que é um alcance de 20 metros. Ok? Então ele iria parar exatamente na metade. Na letra B, sim, ele ia conseguir o seu objetivo. Então vamos reforçar aqui a setinha, colocar uma setinha verde, que a letra B está correta. A letra D está falando que a distância entre os prédios vai ser de 25 metros. Então vamos fazer aqui a análise da letra C. Então eu tenho a distância entre os prédios de 25 metros, né? E aí eu vou acrescentar aqui a distância, a largura, opa, diminui a espessura aqui do lápis sem querer. A largura do segundo prédio como sendo de 10 metros. Bom, a gente consegue ver que já aqui, né, já nessa distância de 25 metros, ele não vai conseguir alcançar o outro prédio. Ele iria cair mais ou menos aqui assim, né? Ele iria cair mais ou menos aqui assim. Então ele não consegue alcançar o terraço do outro prédio. Ele pararia aqui, né? Aqui ainda restam 5 metros para ele alcançar a pontinha do terraço do prédio, do segundo prédio onde ele quer parar. Então ele cairia no meio do caminho aí. Então o único lugar onde ele conseguiria atingir o seu objetivo seria, no caso, a única opção seria a letra B. Ok? Isso é a única distância possível? Não. Mas das opções que ele deu, a única que contemplaria isso, a única que ele conseguiria, em que ele conseguiria aterrissar com segurança no terraço do outro prédio seria a letra B. Beleza? Então é uma questão contextualizada, não é uma questão difícil, mas você só precisar pensar um pouco analisando as alternativas. Forte abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo ou mesmo na próxima aula. Eu acho que eu inverti a ordem do que eu falo aqui, por isso que eu falei na próximo vídeo, mas tudo bem, não tem problema. A gente se vê aí. Até breve. Valeu!